Ocidente em pânico. Por que o Ocidente está em pânico? O Ocidente está em pânico porque anteontem virou uma página na história dos conflitos mundiais. Essa página já foi virada algumas vezes. Foi virada quando criaram a catapulta, foi criada quando inventaram o barco de guerra, foi virada quando derrubaram as muralhas de Constantinopla com uso de canhões. Esqueci o nome dele aqui, é íntimo amigo meu, a gente já tomou muito chá junto, e eles não bebem bebida alcoólica, mas sem brincadeira. Então, foi virada quando você criou o fuzil de repetição, quando você criou a metralhadora, quando você criou o avião. Existem páginas viradas. E anteontem foi virada uma página militar na história do mundo. E a alegada supremacia yankee-americana, ela não é uma supremacia yankee-americana, é uma supremacia russa, que ninguém precisava ver. Poderíamos ficar muito bem como estávamos, poderíamos ficar tranquilamente aonde estávamos, mas quiseram mudar e mexer em tudo. Então, corta, Caio, para a última parte, a melhor de todas. Chamem as pessoas, tirem as crianças da sala, porque vem a verdade aqui. Primeiro, dia 14 de fevereiro, a Rússia faz um ataque tático à Ucrânia. E estamos aí com 3 semanas de guerra, de ataque tático. Tecnicamente, eu quero dizer para vocês, tecnicamente, a guerra da Ucrânia já acabou. Rubem, não é isso que eu vejo. Eu não estou perguntando o que você vê. Estou falando para você que, tecnicamente, a guerra da Ucrânia já acabou. O que temos agora é o que se chama de guerra suja. Porque todos os objetivos táticos praticamente foram alcançados. E Putin reluta em tomar medidas estratégicas. O que é uma medida estratégica? Respondendo uma pergunta já no bojo da situação. Bem, uma medida estratégica seria pegar metade de Kiev e mandar pelos ares em 5 minutos, reduzindo tudo aquilo a um cenário de paisagem lunar. Porém, Putin reluta em fazer isso. Né? Porém, é uma medida que ele pode tomar a qualquer momento. Putin evita mais a destruição e sofrimento para uma nação que virou refém de grupos nazistas, criados e mantidos exatamente pelo Departamento de Estado americano e seus comparsas da OTAN. Hoje, praticamente, a Rússia não tem mais alvos táticos para alcançar, restando apenas alvos estratégicos. Umas 2 dezenas de cidades que podem ser pulverizadas pela Rússia em poucos segundos. O Ocidente, na figura da OTAN, né, e da nação marginal do universo, os Estados Unidos, e sua odiosa máquina de produzir dinheiro falso, né, continua mantendo um fluxo contínuo de armas para que os ucranianos se arrisquem cada vez mais em missões praticamente suicidas para causar dano e infligir danos à Rússia. Sim, isso tem algum sucesso, isso inflige perdas materiais e humanas à Rússia. Mas a dor maior recai sobre o povo ucraniano, que não consegue voltar à sua vida normal, que o Putin já prometeu, que ninguém vai ser alcançado, né? E ainda acaba ficando exposto à retaliação do exército invasor, que já ganhou a guerra. Né? A verdade é essa, a Rússia já ganhou a guerra. O que existe hoje é uma resistência insana, sem nenhuma chance de vitória, que eu já abordei aqui. É o run and it, né? Acho que esqueci o termo em inglês. Run and it, é mais ou menos isso. É tipo ataque e corra, atire e corra. Não tem nenhum objetivo. Você não vai ganhar a guerra com isso. Né? Você não ganha nada, você não luta por nada, por cidade, por nada. Você apenas inflige mal
É a tática usada no Afeganistão. Só que o Afeganistão é uma terra de ninguém, não tem nada. Penhascos, não tem nada para ser conquistado. A Ucrânia é uma planície, é um planalto, é todo aberto. O cara vai fazer isso, vai explodir um tanque e vão explodir ele e todos que estão com ele. Mas até aí não tem problema, porque a OTAN e os Estados Unidos prometeram lutar até o último ucraniano. Que morram todos. Onde é a Ucrânia? Quem é o povo ucraniano? Quem precisa de ucraniano para alguma coisa? Né? Porém, todavia, contudo, no entanto, num lance, numa jogada antes de partir para ataques estratégicos, que parece que vão ser necessários, Putin coloca em cena algo que simplesmente muda toda a lógica militar até o dia de hoje. Hoje, depois do dia 18 de março, o mundo não será o mesmo. O único vídeo que vi realmente do ataque real, eu passei aqui no começo do programa. Depois vocês vejam que o vídeo foi passado 6 vezes. Existe um outro rolando aí, na horizontal, que não é verdadeiro. Né? Aquele é um Iskander, provavelmente. O voo horizontal não é uma característica do voo hipersônico. O voo hipersônico, ele sobe em ângulo, estabiliza, mapeia, escaneia, usa seus 4 sistemas de navegação até o evasivo e desce numa bolha de plasma, que, além de tudo, o transforma em invisível, a 4.000 metros por segundo, ou aproximadamente 14.700 quilômetros por hora. O mundo não vai ser o mesmo. O único vídeo realmente de ataque real é esse que eu vi aí. Tá? Esse míssil, além de tudo, é altamente manobrável, com capacidade para 500 quilogramas de uma ogiva, que pode tranquilamente ser uma ogiva nuclear. Cai sem a mínima chance de defesa. Consta que só em Kaliningrado existem 200 desses mísseis prontos para serem usados. E não espantem se um Topol-M, sem ogiva nuclear, obviamente, e com seus quase 8.000, seus 8,5 quilômetros de velocidade por segundo, seja usado ainda essa semana. A Rússia tenta de tudo para não fazer ataques estratégicos, porque os ataques estratégicos são a destruição de todas as principais cidades. O ataque estratégico visa a morte de cidadãos, visa a destruição de cidades. Porém, a política do atire e corra, do Rainet, tá? Que eles usam, e a luta até a última vida dos ucranianos, mostrando o total desrespeito do Ocidente pela vida daqueles cidadãos, está levando os Estados Unidos a enfiarem a Ucrânia num atoleiro sem saída. Agora eu vou falar um pouco mais para vocês o que é Kinzhal. O Kinzhal é um míssil hipersônico. O que é um míssil hipersônico? É um míssil normalmente acima de Mach 4. Mach é a velocidade média do som. Mach 1, 1.250 km por hora, mais ou menos. Então, quando você multiplica isso 5 vezes, você tem Mach 5, Mach 6, Mach 7, Mach 8, Mach 10, Mach 11, que é o valor do nosso Kinzhal. A Rússia só tem eles? Não. Tem coisa muito pior. Tem o Zircon, que é muito pior. Tem o Avangard, que é muito pior. Tem o RSM-56 Bulava, com 10 ogivas nucleares, que é muito mais assustador do que tudo isso. Você poderá dizer que os Estados Unidos têm um míssil hipersônico, mas é um ICBM, é o International Ballistic Missile, ICBM. Esse ICBM ele faz uma parábola, ele é parabolar. O que isso quer dizer, Rubio? Ele pode ser interceptado
interceptado, mesmo tendo uma velocidade assustadora. Só que nós estamos falando de mísseis manobráveis. E nós estamos falando de algo pior. Tá? Nós estamos falando do Kinzhal, nós estamos falando de um míssil de cruzeiro. Um míssil de cruzeiro que não existe no mundo igual. Só para vocês saberem, esse míssil que caiu ali naquela região, ele foi disparado a 370 quilômetros de distância. Pegue a sua cidade e veja a cidade a 370 quilômetros de distância. Não sei, talvez seja a distância quase de Ribeirão Preto a São Paulo ou a Campinas. Eu posso estar errado, mas é quase a distância entre a minha cidade, Itaboraí, e Vitória, no Espírito Santo. Esse míssil envolto numa capa de plasma, totalmente manobrável, totalmente indetectável, ele levou 90 segundos para chegar ao seu alvo. Não dá para fazer pipoca no micro-ondas. No meu, leva pelo menos 3 a 4 minutos para fazer um saco de pipoca. Em 3 minutos, enquanto eu faço um saco de pipoca, eles lançaram 2 mísseis, ou cada um a 370 quilômetros de distância. Seu alcance máximo lançado de um MiG-31, unidade, para quem não sabe, o MiG-31, Miroslav Gurevich 31, é um avião, não é um caça. Ele é um interceptador. Por que ele é um interceptador? Porque ele voa com uma velocidade incrível, ele chega a 3,2, a velocidade dele máxima, Mach 3,2, algo como quase 4.000 quilômetros por hora, e ele ainda carrega um Kinzhal. Esse Kinzhal, lançado dessa plataforma, ele alcança 2.000 quilômetros. E ele faz esse percurso em 8 minutos. Ele pode alcançar 3.000 quilômetros se ele for lançado de um Tu-160, um Tupolev, o Cisne Branco. Qualquer hora dessa eu faço um programa sobre o Cisne Branco, o maior e mais veloz bombardeiro do mundo. Só para vocês saberem que é o seguinte, os 2 mísseis de cruzeiro americano são o Harpoon e o Tomahawk. O Harpoon e o Tomahawk não podem alcançar 2.000 quilômetros, porque o alcance máximo dele está na faixa de 800 quilômetros. Mas, se hipoteticamente o Harpoon e o Tomahawk tivessem condições de ter a mesma autonomia do Kinzhal, eles levariam mais de 2 horas para fazer o trajeto que o Kinzhal fez em 8 minutos. Entramos numa nova era. Não há defesa para isso. Não há defesa. Eles são virtualmente indefensáveis, ainda mais com sistemas Aegis e Patriot americano, que são risíveis até para Scud velho. Scud, para quem não sabe, é um míssil de Mach 2, Mach 3, que é baseado, ele tem sistema inercial giroscópio, tá? Tem um sistema de navegação rústico, feito com peça de Kombi velha, qualquer ferro velho na esquina do Oriente Médio sabe fazer, e é baseado na bomba V2 ainda, alemã da década de 40. Então, eles não conseguem. Os Patriots, eu lembro quando Saddam Hussein jogou mísseis Scud em Tel Aviv, em Israel, e o sistema Patriot não conseguiu interceptar nenhum. Não existe vergonha maior do que isso. Essa é a verdade do que está acontecendo. Agora, se você prefere escutar as mentirinhas do Ocidente, tudo bem. O Putin não deve querer partir ainda para um ataque estratégico. Como eu falei, o ataque estratégico é a destruição de tudo. Não tem nada de estratégico. Tá? Não tem nada de estratégico. O tático, não. O tático é para destruir
uma plataforma de lançamento de mísseis, é para destruir um aeroporto. Esses são ataques táticos. E a Rússia fez mais de 3.000 deles na Ucrânia, destruindo toda a sua estrutura. Toda. Então, o que hoje a Ucrânia deveria estar fazendo para poupar vidas seria única e exclusivamente falar, olha, vamos sentar e fazer isso aqui. Mas não é isso que eles querem, porque eles estão lutando no esquema Yankee, até o último soldado ucraniano. A vida deles que pouco se lixe.